Rapaz, quando você termina de ler esse troço, você fica com uma sensação de nostalgia que... Liberte a criança que existe dentro de você. Ridículo, vai. Ridículo. Hello, pessoas, eu sou Laís Lima, você está no Boards e Books e hoje é dia de resenha. E a gente vai falar sobre O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Neil Gaiman é Neil Gaiman. Continua aí comigo depois da vinheta. Eu me lembro perfeitamente da minha infância. Eu sabia de coisas terríveis, mas tinha consciência de que não deveria deixar que os adultos descobrissem que eu sabia. Eles ficariam horrorizados. O Oceano no Fim do Caminho foi publicado pela editora Intrínseca em 2013 e é esse livro do mestre Neil Gaiman. Neil Gaiman é o autor de grandes sucessos como Belas Maldições, Deuses Americanos, Stardust e dele. Sandman. A melhor história de todos os tempos ever. Vindo do criador de Sandman, a gente não podia esperar outra coisa além de sucesso. Neil Gaiman é conhecido por pegar coisas do dia a dia e misturar com elementos fantásticos. E quando eu falo fantástico, é em todos os sentidos da palavra, mesmo. Neil Gaiman tem a facilidade e a genialidade de criar elementos fantásticos e mundos paralelos que você nunca viu na vida, mas que ao mesmo tempo parecem ser os seus piores medos de sempre, desde a infância. O Oceano no Fim do Caminho conta a história de um rapaz de meia idade, por volta dos seus 40 anos, que retorna ao lugar da sua infância. Ele retorna ao interior da Inglaterra para um velório e nesse velório ele resolve sair um pouco para esfriar a cabeça e acaba indo para uma fazenda chamada Fazenda das Hempstead, que é um lugar onde ele passou a maior parte da sua infância, é um lugar que fica próximo à casa onde ele morava quando ele era criança. A história é contada em primeira pessoa, ou seja, a gente consegue entender a cabeça do personagem de verdade e sente todos os medos que ele sente, inclusive na atualidade, já quando ele tem 40 anos e com as lembranças dele de quando ele tinha 7 anos. As lembranças que o personagem começa a contar aqui é de quando ele tinha 7 anos de idade, morava no interior da Inglaterra junto com seus pais. Esse é um dos elementos que fazem algumas pessoas teorizarem de que esse livro aqui é uma autobiografia disfarçada do Neil Gaiman. E esse personagem vive com a sua família no interior da Inglaterra. Os pais do menino começam a ter dificuldades financeiras e resolvem alugar o quarto dele para hóspedes, a fim de ganhar um pouco mais de dinheiro. E um dos hóspedes que vai morar na casa dele é um sul-africano minerador de opala. E esse minerador já chegando na casa dele, já chega matando o gato do menino. Esse sul-africano, em determinado momento da história, perde muito dinheiro e por não conseguir pagar a dívida, ele decide cometer suicídio. O problema é que ele pega o carro da família e leva o carro para um lugar e comete suicídio dentro do carro. No dia seguinte, o carro é encontrado lá com o corpo do camarada dentro e o carro está em frente à Fazenda das Hempstead, que é uma fazenda que fica no final da rua da casa onde o menino morava. Aí rola aquele burburinho todo, porque o camarada se matou dentro do carro da família, o povo vai procurar saber o que foi que aconteceu de fato. O menino fica sem ter para onde ir, aí que ele conhece a Letty, que é uma das Hempstead. Letty leva ele para a Fazenda das Hempstead e aí ele conhece as outras duas senhoras, a jovem senhora Hempstead e a velha Hempstead. Nesse momento em que ele chega na fazenda, a gente já começa a perceber que essas mulheres não são normais, não são humanas, porque elas têm uns poderes muito loucos, que elas sabem o que foi que o cara que se matou pensou na hora que ele cometeu suicídio, o que ele estava raciocinando, o porquê que ele fez aquilo. O fato é que essas senhoras Hempstead não são nada normais.
O suicídio desse sul-africano desperta, e no momento a gente não sabe porquê, a maior vilã da história, que é a Úrsula. Não, mas eu garanto que a Úrsula desse livro é mais assustadora do que a Úrsula da Pequena Sereia. Com certeza. E aí começa a acontecer um monte de coisa estranha na cidade. A gente fica se perguntando se está tudo interligado, se tem tudo a ver com o suicídio desse sul-africano mesmo. E eu não vou falar mais nada da história porque vai ser spoiler. É difícil explicar com palavras em uma resenha a fantasia que tem aqui dentro, porque o Neil Gaiman consegue criar um mundo novo, um mundo fantástico, eletrizante, que consegue mexer com as suas bases. Porque ele mexe com a sua infância, ele faz te lembrar da sua própria infância. O maior vilão que existe nessa história, representado pela Úrsula, por isso que ela é tão assustadora, eu não vou falar porquê, não se preocupem, não vou dar spoiler aqui, não são os monstros que o Neil Gaiman criou, o universo fantástico que ele criou para ambientar a história. O maior vilão que existe aqui é a impotência, é a incapacidade de ser livre. É a falta de liberdade. O pior problema que o personagem enfrenta aqui não é enfrentar criaturas ou enfrentar um mundo novo ou descobrir coisas novas. É a falta de liberdade. Tudo que ele fizer está sendo monitorado. Ele não pode ir para lugar nenhum porque sabem para onde ele está indo. E além disso, ele não pode contar nada para os adultos, para os pais, porque simplesmente ele é uma criança de 7 anos. Ou seja, ninguém vai acreditar nele. Você já se sentiu assim quando era criança? É bem por aí. Principalmente se você viveu a sua infância na década de 80, e até eu que nasci em 90, me identifiquei muito com ele, você vai sentir muita nostalgia ao ler esse livro. Porque ele vai mexer com as suas lembranças mais profundas da sua infância, aquilo que você fazia, aquilo que você encontrava para servir de escape para os seus próprios problemas. Problemas de criança que para os adultos pode não ser nada, mas para ela é um gigante. Lendo O Oceano no Fim do Caminho, você consegue se sentir como uma criança de 7 anos enfrentando um problema e sem poder contar com ninguém. O Oceano no Fim do Caminho também é uma grande homenagem que o Neil Gaiman fez aos amantes da literatura, porque é nos livros que o personagem principal encontra o escape para os problemas que ele está enfrentando na história. Aqui ele traz diversas referências literárias, como as Crônicas de Nárnia e outras referências, principalmente referências fantásticas, que é aquilo que o personagem usa para se alimentar e para escapar dos problemas que ele está vivendo. O livro é bem formatado, vocês vão ver aí de perto a formatação dele, os capítulos são curtos e envolventes, a capa e o desenho, a ilustração dela é extremamente coerente com aquilo que a essência do livro é, e o título do livro também é fantástico. Sim, Laís, O Oceano no Fim do Caminho, mas por que o oceano? Por que isso é coerente com a história? Eu não vou contar, isso aí só você lendo pra saber. Quem já leu, fica aquela pergunta: qual é o tamanho do seu oceano? É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui pra ajudar a divulgar. Comenta aqui também embaixo se você já leu O Oceano no Fim do Caminho. Fala o que você achou do final. Se você for dar um spoiler, coloca bem grandão lá, spoiler, porque eu quero conversar com vocês sobre esse livro, sobre o que ele trata, sobre as várias reflexões que existem aqui dentro. Se você ainda não leu o livro e gostaria de ler, quer que eu esclareça mais alguma coisa, comenta aqui embaixo também, vou ter o maior prazer de conversar com você. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar os próximos vídeos que vão vir. Um abraço, que Deus abençoe e fica na paz. Tchau!